Olá, irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Se você está nos visitando pela primeira vez, é um prazer tê-lo conosco. Meu nome é Josival e a nossa programação está disponível no YouTube. Esta aula ficará também disponível, com outras aulas e a programação da igreja. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que ele abençoe profundamente a sua vida. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, louvando e glorificando a Deus com a música Não há Deus Maior. Tão grande
Nós estamos estudando nesse mês de abril a revista Estudos Bíblicos Doutrinários, escrita pelo pastor Elisiel Peixoto de Andrade, que trata de um dos estudos da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos hoje nos dirigindo para a quarta aula, que fala exatamente sobre a criação. Nós acabamos de ouvir esse cântico falando sobre exatamente a criação, né? Criou o céu, criou a terra, criou tudo. E esse é o nosso tema da nossa reflexão de hoje. Então, vamos iniciar o estudo do capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da criação. No capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, trata da criação, no parágrafo 1º, ele inicia-se dizendo: no princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começamos destacando que Deus, o Pai, é criador. Deus, o Filho, é criador. Deus, o Espírito Santo, é criador. As três pessoas da Trindade participam da criação conforme nos assegura a Confissão de Fé de Westminster, obviamente baseada na Escritura Sagrada. Em Gênesis, nós temos lá em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro versículo e no segundo versículo, dizendo: no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Esses textos que nós acabamos de ler, né, é uma comprovação da participação de Deus e do Espírito Santo na criação do mundo. Então, é possível ver a participação de Deus e do Espírito Santo. E também quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São duas palavras, façamos e conforme a nossa, uma indicação de pluralidade na divindade. Em Gênesis, temos uma evidência de que as três pessoas participam. Como nós estudamos na aula sobre Santíssima Trindade, são três pessoas, uma única essência: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda no capítulo 4 da criação, no parágrafo 1º, nós vamos explorar um pouquinho esse parágrafo, fazendo alguns comentários, exatamente pegando frases por frases e comentando sobre isso. Então, aqui nós temos aqui o seguinte comentário, seguindo: Deus fez isso para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. O propósito da criação é revelar os atributos divinos. Como nós já estudamos em lições anteriores, né, quais são os atributos divinos. Então, se alguém desejar, é só buscar essa aula no YouTube, que nós teremos lá falando sobre os atributos divinos. No Salmos 19, temos lá os seguintes versículos, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. No Salmos 8, diz:
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Esses dois textos nos ajudam a entender que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Portanto, vamos à leitura que nós acabamos de fazer do Salmos 19 e o Salmos 8. Continuando, agora, dentro do parágrafo 1º do capítulo 4 da criação, criar ou fazer do nada. Vamos entender um pouco mais o que isso significa. Na sequência, nós vemos que tudo que foi criado no princípio foi criado ou feito do nada. Segundo estipula a confissão de fé, e isso está em consonância com a revelação bíblica. No entanto, nós hoje lidamos com a hipótese evolucionária da teoria da evolução. Então, segundo a confissão de fé, que está em consonância com a revelação bíblica, tudo foi criado e tudo foi feito a partir do nada. Não estamos falando de uma hipótese evolucionária da teoria da evolução. O reverendo Leandro Lima, no livro Razão da Esperança, nos lembra que a ideia de que a Terra surgiu como resultado de um processo evolutivo surgiu a partir do século XVIII, quando começou a questionar abertamente a validade do Gênesis. Então, o processo evolutivo, a teoria da evolução, começou a questionar o livro de Gênesis, porque lá nós temos nos primeiros capítulos a criação em 6 dias. Em Gênesis 1, 11 e 12, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos entender um pouquinho mais. A Escritura não fala da teoria da evolução. Quando o texto de Gênesis fala que as árvores frutíferas foram feitas, elas já davam fruto segundo a sua espécie. Quando a terra produz relva e ervas que davam semente, elas já inicialmente surgiram segundo a sua espécie. E tudo foi criado conforme Deus. Em Gênesis não relata que as diferentes espécies se desenvolveram através de um aperfeiçoamento conduzido por meio de um processo evolutivo. Então não houve todo um processo de evolução até as árvores chegarem a crescer e a darem os frutos. Deus já criou, a partir do nada, as árvores com as frutas. E produziu as relvas e as ervas com as sementes. A ciência moderna é essencialmente ilógica. Se não fosse assim, cientistas famosos não estavam dispostos a forjar provas para suas teorias, como a prova da existência do homem de Neandertal, cujo crânio mais famoso foi uma prova forjada de um crânio de um homem do século XVIII. O caso do homem de Neandertal ou do homem de Java, onde ficou claramente demonstrado que havia fraude. Havia má intenção dos cientistas que queriam se projetar para tentar provar que uma teoria sem evidência. Vale a pena lembrar também que não existe para nós qualquer contradição entre a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente estabelecida. Não temos receio da ciência. Nós incentivamos a ciência, mas lamentamos o fato de que ainda há muita ideologia contrária a Deus, dominando os meios científicos dos nossos dias. E quando fazemos uma interpretação bíblica adequada, entendemos que
não há espaço para se sustentar uma teoria da evolução. Convido vocês a refletirem e examinarem o mundo, não com as teorias humanas, e sim a partir das escrituras sagradas, pois é a única que é capaz de nos dar o foco adequado para entender a criação por meio da revelação do Criador. Como nos lembra o reverendo João Alves dos Santos, em uma apostila, é pela fé que nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Na tradução bíblica Almeida, revista e atualizada, temos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que visível não foi feito daquilo que se vê, ou seja, foi tudo criado do nada. Como bem diz a Confissão de Fé de Westminster, essa é uma matéria que deve ser entendida ou percebida pela fé. Lembramos-nos que a criação se deu através do comando divino de Deus, e que o visível foi criado do invisível. E é o que se chama de teologia da criação a partir do nada. Ainda no capítulo 4 da criação, no parágrafo 1º, continuando, nós temos lá, no espaço de 6 dias. Então, nós falamos da criação a partir do nada. E essa criação no espaço de 6 dias. E isso é isso mesmo que eu estou falando. No espaço de 6 dias. Como conciliar todas essas coisas? Tendo uma atitude bíblica. Como nós falamos, a fé é muito importante nesse momento. Nós temos a fé e acreditarmos na palavra de Deus. E entendendo a oposição que nos é oferecida por aqueles que defendem a teoria da evolução. Surgiram muitas teorias para explicar sobre o tempo. Não é o tempo que está previsto nas narrativas de Gênesis. E algumas delas, obviamente, tentando conciliar as posições da ciência que advogam milhões de anos para os planetas Terra com o relato de Gênesis. O pastor Robert Charles Sproul escreveu um livro, Verdades que Nós Confessamos. É uma coletânea escrita pelo pastor Sproul, onde ele comenta a confissão de fé e faz uma análise desse capítulo. Ele nos lembra de 4 teorias principais que têm sido propostas para explicar o tempo em Gênesis. E exatamente essas 4 teorias que tentam explicar o tempo que se fala em Gênesis com relação ao primeiro dia, ao segundo dia, que querem contradizer o livro de Gênesis, tá? São as 4 teorias que nós vamos ver a seguir. A teoria da lacuna, a teoria do dia era a hipótese do enquadramento e a criação em 6 dias literais. Então, vamos à teoria da lacuna. Então, nós vamos lá em Gênesis, tá? No primeiro capítulo, 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. E depois, no capítulo 2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. É a teoria que coloca um grande intervalo de tempo entre o Gênesis 1:1 e 1:2. Entre o primeiro e o segundo versículo, ele coloca um intervalo de tempo muito grande, chamado de teoria da lacuna. No princípio, Deus criou os céus e a terra, como está dizendo no versículo 1. Porém, havia entre esses versículos e o próximo versículo 1:2, um intervalo de milhões de anos. Então, não é bem o que Deus fez e está relatado em Gênesis. No primeiro dia, Deus criou, no segundo dia, no terceiro. Então, ele está dizendo, nessa teoria, entre um dia e outro,
Entre um versículo e outro havia um intervalo de milhões de anos. Em seguida, nós temos a teoria do dia-era. É a teoria que entende que todas as vezes que a palavra dia aparece na narrativa de Gênesis primeiro, ele se refere a eras geológicas de bilhões de anos. Em algumas ocasiões, a palavra dia não significa literalmente um período de 24 horas. Porém, tentar interpretar dia de um ou outro modo seria um pressuposto que vem de fora da Bíblia, e seria admitir que a teoria da evolução está correta. Agora nós vamos para a quarta teoria, a teoria do enquadramento, que diz: a teoria do enquadramento compreende um conjunto de conceitos extraídos da sociologia e das ciências da comunicação. Ela pretende explicar por que as pessoas focam sua atenção em determinados aspectos da realidade e não em outros. Ela fala em linguagem mais poética por meio de figuras. Então, ela está mais preocupada em te dar uma estrutura e que Deus criou todas as coisas. O que Deus é o responsável e que Deus é o responsável de te dar detalhes e descrição histórica quase tem sido defendida por muitos cientistas. Mas também entendemos que não faz qualquer justiça ao texto da Escritura e não há como apoiar também essa teoria. A quarta teoria, essa é a teoria que nós defendemos. Teoria da criação em 6 dias literais. 6 dias literais e de 24 horas. Essa é a teoria que nós defendemos. Base para o mandamento: trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Deus criou o universo e tudo que nele tem, em 6 períodos consecutivos de 24 horas. E a Confissão de Fé de Westminster faz disso um ponto de fé. Nós precisamos defender exatamente essa interpretação. Então, essa é a interpretação que nós acreditamos e que nós temos que defender. Seguindo no capítulo 4, parágrafo 1º, tudo muito bom. Tudo era muito bom, perfeito, organizado. Deus no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle da criação. Cada coisa acontecendo no seu dia, no seu tempo. Perfeito, como tudo que Deus fez e continua fazendo. Você acredita nisso, nessa perfeição de Deus? Continuando no capítulo 4, para 1º, agora no final do parágrafo, o mundo e tudo que nele há, visíveis e invisíveis. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. O texto de Colossenses nos mostra que Deus criou os principados, potestades, anjos e todas as criaturas que não são visíveis aos nossos olhos comuns. Deus é suficiente em si mesmo, mas o universo não. Vou repetir. Deus é suficiente em si mesmo, mas o universo não. A estabilidade do universo depende da constante manutenção divina. É Jesus Cristo quem sustenta o universo por meio do seu poder. Nós vemos o apóstolo Paulo falando isso em Colossenses e também no discurso que ele fez em Atenas, lá em Atos capítulo 17. Um detalhe bem importante: o Deus Criador é também o Deus sustentador de todo o universo. Então, é importante nós frisarmos isso.
O Deus que criou, o Deus criador, é também o Deus que sustenta, que mantém todo o universo. Agora, no capítulo 4, no parágrafo 2º, nós temos lá: depois de ter feito todas as outras criaturas, Deus criou o homem. Novamente, a teoria da evolução está sendo combatida, porque a evolução diria que todas as criaturas foram evoluindo e o homem ali no meio. Então, nós lemos que Deus criou todas as criaturas, depois Deus criou o homem. Se nós falássemos com base na teoria da evolução, todas as criaturas, inclusive o homem, estaria no meio, tá? E sendo construída a sua evolução. Nós entendemos pela Bíblia que o homem foi a coroa da criação. E ele não veio surgindo junto com as demais obras da criação. E Deus fez macho e fêmea. Uma questão bastante atual que precisa ser destacada. O homem é homem e a mulher é mulher. Deus fez os dois diferentes, e cada um com a sua função. Nós não somos machistas, a ponto de achar que o homem tem direito de explorar mulheres, e não somos feministas para achar que mulheres têm que competir com homens em condições de igualdade, porque eles são diferentes. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, cada um com um valor maravilhoso, porque Deus nos fez com um produto, com um propósito muito bonito e precioso. A maior beleza de um homem é quando ele assume o seu papel dado por Deus. E a maior beleza de uma mulher é quando ela assume a função que Deus lhe concedeu. Seguindo no parágrafo 2º, dotando-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Deus dotou homem e mulher de almas racionais e imortais. Dotou também de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Vamos entender um pouquinho isso através de um breve comentário da Confissão de Fé de Westminster. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado em retidão, em santidade e inteligência. Nisso espelhava, então, o seu Criador. Porém, isso acabou sendo corrompido com a queda. Mas quando criado o homem, tinha a lei de Deus escrita no seu coração e o poder de cumpri-la. Então, quando Deus criou o homem, ele tinha a lei de Deus no seu coração e ele podia cumprir essa lei. Porém, houve o quê? Um corrompimento dessa lei de Deus. Mas a possibilidade de transgredi-la existia. Foi deixado para o homem e para a mulher a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Deus ordenou que o homem e a mulher não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Bom, para terminarmos esse estudo no capítulo 4 sobre criação, enquanto homem e mulher obedeceram aos preceitos, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Mas, depois vieram a cair. Isso vai ser um estudo para os próximos capítulos a respeito da queda. Então, nós vemos aqui que enquanto o homem e a mulher obedeceram aos preceitos, foram felizes em comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Porém, houve posteriormente a queda.
E nos próximos domingos estaremos estudando um dos capítulos tratando exatamente sobre esse tema, a queda. Nós esperamos ter ajudado você a entender um pouco mais o capítulo 4 da Confissão de Fé, que trata a respeito da criação. Então, como nós temos a Bíblia, tá? A Sagrada Escritura, que nos orienta, que sustenta a nossa fé, e a Confissão de Westminster, tá? Que vem para nos ajudar a entender um pouco mais o que a Bíblia nos relata. Nós temos que ter sempre em mente, tá? Que a criação de Deus, a criação do mundo, de acordo com Gênesis, a criação em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, é a nossa verdade, é o que nós acreditamos. Qualquer outra teoria da evolução, outras teorias que se colocam, nós, como presbiterianos, não podemos aceitar. Nós temos que defender pela nossa fé, pelo que nós temos aprendido. Nós agradecemos, né, a vocês que estão aí conectados conosco nesses minutos, nessa reflexão, e deixamos disponível também para vocês os materiais usados na preparação e ministração dessa aula, e também o site da nossa igreja, e também vocês podem, através do YouTube, assistirem aos nossos cultos ou às demais lições que nós temos dominicalmente assistido e gravado para que vocês possam estar acompanhando. Novamente, muito obrigado, e Deus continue abençoando a cada um na sua necessidade. Esperamos encontrá-los no próximo domingo. Um grande abraço a todos.